E aí, pessoal, saudações rubro-negras, aqui é o professor Daniel Oliveira, a gente está dando início aqui a mais uma aula nossa, né, dessa vez uma outra metodologia, a gente está utilizando aqui do Google Meet, do YouTube, para gravar essa aula, tá ok? Nós já vimos um pouco sobre tabela periódica e hoje nós vamos ver uma relação entre tabela periódica e a distribuição eletrônica, aquela do Linus Pauling. Você sabia que é possível você localizar um elemento químico na tabela periódica sem estar olhando para ela apenas através da distribuição eletrônica? Então, é isso que nós vamos fazer. Esse é o objetivo, ok? Lembrando que tem uma lista de exercícios já do mês de novembro para vocês. Então, cuidem em fazê-la. A participação de vocês também será medida por esse vídeo. Então, como ele está no YouTube, é importante que vocês curtam ou que vocês comentem. Mais importante que vocês comentem, para mim saber o nome de cada aluno que participou. Isso vai ter uma nota extra, tá ok? Pela participação. Se você visualizou o vídeo, se você participou. Então, vamos lá para o nosso vídeo. Vou colocar aqui na tela, tá? Um slide para a gente acompanhar. Pessoal, lembrando que essa aula ela foi inicialmente apresentada na quarta-feira, certo? Na primeira quarta-feira da semana de novembro, né? Então a gente tentou apresentar naquele dia lá esse conteúdo, mas não deu tempo, então eu estou gravando esse vídeo, ok? Então vamos lá dar prosseguimento, pessoal. Olha só, inclusive nesse dia foi o dia 4 de novembro, dia 4 de novembro, dia do inventor. A gente colocou lá no dia que foi o dia do inventor, né? E nós temos vários inventores famosos, né? Walt Disney, nós temos Santos Dumont, nós temos Graham Bell, que é o inventor do telefone, o próprio Einstein, né? Thomas Edison da lâmpada, o Tesla, que é o inventor da eletricidade, desenvolveu a eletricidade, né? Obviamente foram várias pessoas juntos, mas ele é o mais renomado. E nós também temos alguns inventores do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, só que inventores anônimos, eles não têm a mesma fama dessas pessoas. Então, olha só, por exemplo, aí nós temos nossos primeiros experimentos aí, olha só, várias invenções bem interessantes, olha essa escova de dentes, temos aí o smartphone, né? Olha só, um smartphone aí. Temos aí uma TV embutida, nós temos aí uma churrasqueira show de bola. Olha só que churrasqueira. E aí, vários experimentos, várias invenções. Então, vamos dar prosseguimento, pessoal. A frase do dia: não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Então, muitas vezes a gente mesmo se limita, né? Coloca barreiras no nosso caminho, dos nossos objetivos, e isso não pode acontecer. A gente tem um objetivo, um sonho, a gente tem que correr atrás, ok? Então, vamos lá, vamos lá. Qual é o objetivo da aula de hoje, professor? Como identificar a posição de um elemento químico na tabela periódica. Como identificar a posição de um elemento químico na tabela periódica. Professor, é muito fácil, é só pegar e olhar, certo? Só pegar e olhar é muito fácil, realmente. Mas eu quero saber se você consegue, através da distribuição eletrônica, indicar qual local está na tabela periódica esse elemento químico, ok? Então, vamos lá. Como nós sabemos, a tabela periódica ela é feita de colunas na vertical em um bom cearense em pé, e é feito de períodos que são linhas na horizontal, num bom cearense deitadas, são linhas deitadas. Então, na tabela periódica, nós temos colunas e nós temos linhas, tá ok? Professor, como são chamadas as colunas? Família ou grupos? Famílias ou grupos? Professor, nós temos quantas famílias ou grupos na tabela periódica? Bem, olha só, famílias ou grupos, nós temos um total de 18. Então, vai dar 1 até a 18, ok? 1 até a 18. Professor, tem algumas que são mais importantes? Sim. As duas primeiras, bote na sua cabeça, as duas primeiras
e as 6 últimas. Eles são os principais elementos químicos da tabela periódica. Então, as 2 primeiras colunas e as 6 últimas são os principais elementos da tabela periódica, tanto que eles são chamados de elementos representativos. Representativos. Antigamente, eles eram chamados de grupo A, classe A da tabela periódica. Então, olha só, esses das 2 primeiras e das 6 últimas, classe A da tabela periódica. Para você ter uma ideia, cada uma dessas colunas tem um nome próprio. Por exemplo, a primeira coluna são os metais alcalinos, a última coluna são os gases nobres, e cada uma delas, né, a penúltima, que é a coluna 17, ela tem um nome que é halogênios. Então, todos os elementos que estão na penúltima coluna são chamados de halogênios, tá ok? São bem importantes esses elementos químicos. Não que os outros também não tenham a sua importância, mas realmente, tanto no estudo como no cotidiano, esses elementos das 2 primeiras, como das 6 últimas, merecem um destaque, ok? Seguindo aqui, pessoal, nós também temos as linhas na horizontal, são chamados de períodos ou camadas da tabela periódica. Professor, nós temos quantos períodos ou camadas da tabela periódica? Nós temos um total de 7 períodos, tá ok? Os alunos sempre me perguntam com relação a essas 2 que sobram aqui embaixo. São 2 séries famosas, que é a série do lantanídeo, que é a primeira, e a dos actinídeos, que é a segunda, tá ok? Na verdade, essas 2 linhas, elas devem ser inseridas dentro da tabela periódica. Então, ela, por exemplo, a primeira linha aqui, ela está localizada na 3ª coluna, olha só, na 6ª camada, no 6º período, na 6ª linha, tá ok? E a última linha está localizada também na 3ª coluna, só que na 7ª linha. Quando elas são inseridas aqui na tabela periódica, dentro da tabela periódica, a tabela periódica fica com um tamanho bem grande, tá ok? Então, muitas vezes nos livros, até nesse slide, não seria possível demonstrar uma tabela tão grande. Então, o que a gente faz? Uma forma abreviada, a gente retira esse conjunto de elementos químicos e coloca aqui embaixo, só para facilitar mesmo a visualização. Mas o que você tem que ter em mente é que uma tabela periódica, ela tem 7 períodos apenas, né? Não é que essas 2 últimas de baixo seria a 8ª e a 9ª, são apenas 7 períodos, tá ok? Então, pessoal, quando a gente quer localizar um elemento químico na tabela periódica, você tem que ter em mente do que você precisa saber. E você precisa saber de 2 coisas, tá ok? A primeira coisa é qual é o período. Período, como você está vendo, olha só, é a linha da tabela periódica. É a linha da tabela periódica. E a segunda coisa que você precisa saber é a família da tabela periódica. O que é a família, professor? É a coluna. Então, você precisa de 2 informações: o período e a família. Qual é a linha e qual é a coluna? Qual é a linha e qual é a coluna? Qual é a família e qual é o período? 2 informações. Um exemplo, professor. Olha aqui, o oxigênio. Se eu quisesse localizar o oxigênio, precisaria de 2 informações: qual é o período, a linha que ele se encontra, e qual é a coluna, tá ok? Precisaria dessas 2 informações. Primeiro, qual é o período? Olha só, a primeira linha, primeiro período, e a segunda. Então, o elemento químico oxigênio está no segundo período, tá ok? Da tabela periódica. E a outra informação, qual é a família que ele está? Ele está na família 16, ele está na coluna 16. Então, aqui ele está na coluna 16, ok? Queria só trazer uma informação para vocês que, antigamente, a tabela periódica, cada coluna poderia ser chamada de uma outra forma. Como assim, professor? Ela vai de 1 a 18, ok? Ok, atualmente é assim que se usa. Entretanto, como eu falei, as 2 primeiras colunas e as 6 últimas são uma espécie de classe A da tabela periódica. Antigamente se chamava o seguinte: a primeira era 1A, porque é a primeira coluna, 1A. A segunda, 2A. A segunda, 2A. Certo? Até aí tudo bem. Acontece
que a coluna 13 que está lá do outro lado, olha só, deixa eu apagar aqui, a coluna 13 é a terceira do grupo A, tá ok? É a terceira do grupo A. Deixa eu só colocar as 6 últimas, tá aqui. É a terceira do grupo A. Então, como ela é a terceira do grupo A, essa coluna 13 era chamado muitas vezes de coluna 3A. 3A. E a 14, professor, a 14 era chamada de 4A. E a 15 era chamada de 5A. É difícil escrever com o mouse, mas enfim, a 16, a 6A, a 17, 7A e a 18, 8A. Por quê, professor? Porque faz parte do grupo A da tabela periódica, as duas primeiras e as 6 últimas. Por exemplo, o oxigênio que está na coluna 16, também posso falar que ele está na coluna 6A. 16 é a 6A, tá ok? 6A é uma loja, né? Então, aqui, ó, 6A, tá ok? Parece GA, né? 16A. Muito bem, pessoal, muito bem. Então, quais são as duas informações que eu preciso saber sobre um elemento químico para identificar a sua posição na tabela periódica? Tenho que identificar o seu período, que é a linha que ele está, e a sua família, que é a coluna que ele está. Lembre-se, sempre eu preciso dessas duas informações. Qual é o período, a linha, e qual é a coluna, que é chamada de família ou grupo. Sempre as duas informações, tá ok? Na vertical e na horizontal. Então, vamos lá prosseguindo. Como eu falei na tabela periódica, temos alguns elementos mega importantes, que são quais? Das duas primeiras. E, além disso, das 6 últimas. Eu falei que eles representavam o grupo A da tabela periódica. Eles representam realmente a tabela periódica, tanto que eles são chamados de elementos representativos. Então, quais são os representativos? São todos que estão nas duas primeiras e nas 6 últimas. Duas primeiras e nas 6 últimas, ok? Duas primeiras e 6 últimas. Professor, vamos prosseguindo. E os que estão aqui em amarelo, que estão no meio, eles são chamados de elementos de transição. Elementos de transição, tá ok? Os que estão entre os elementos representativos são chamados de elementos de transição, tá ok? Esses que estão no meio. E esses dois aqui, olha só, que na verdade eles ficam na parte interna, como eu falei. Um fica nesse quadradinho e o outro fica no de baixo. Como eu falei, estão na parte interna, então eles são chamados de transição interna. Transição interna. Novamente, quais são os elementos mais importantes da tabela periódica? Os representativos, ok? São a classe A. E os demais, antigamente, eram chamados de classe B, ok? Classe B. Lembrando que se eu for fazer a nomenclatura direto, vai do 1 até o 18. Mas se eu fosse utilizar aquela nomenclatura antiga, aí eu teria o 1A na primeira, na segunda eu teria o 2A, não dá para ver, a 13 é que seria a 3A, a 14 seria o que? A 4A, a 15 seria o que? 5A, a 16 a 6A e a 17, 7A. E a 18 eu poderia chamar de 8A. Também tem algumas tabelas periódicas que colocam ela como 0, ok? A coluna 0 dos gases nobres. Mas é isso que você tem que saber. Novamente, para localizar um elemento químico na tabela periódica, eu preciso de duas informações. Qual é o período? Lembrando que período é o que, professor? São as linhas da tabela periódica. Qual é o período e qual é a coluna, que é a família da tabela periódica. Qual é a coluna dessas aqui, ok? Por exemplo, professor, poderia citar um exemplo? Posso. Veja aqui um elemento químico chamado nitrogênio. Nitrogênio, ele está localizado bem aqui. Você é capaz de dizer qual é o período e qual é a família que ele se encontra? Bem fácil, né? Olhando assim. Bem, o período é a linha que ele se encontra, que é a segunda. Então, ele é do segundo período. Beleza. E qual é a família que ele se encontra? Ora, a família que ele se encontra é a coluna 15. Coluna 15.
Então, eu posso colocar 15, ou também posso chamar, né, de coluna 5A, ok? 5A. Então, essas são as duas informações sobre o nitrogênio, sobre a sua localização na tabela periódica, tá ok? Então, vamos dar prosseguimento.